boa noite, que Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe seu ministério da água. Amém? Eu vou pedir a todo mundo para ficar em pé agora. Sabe por quê? Eu falei com ele, Deus abençoe o seu ministério da água, mas Deus, Ele está muito feliz com cada um que está aqui nesta noite. Deus está muito feliz com cada um que está trabalhando aqui na obra de Deus, o servir a água, está na portaria, os meninos da mídia, do som, a equipe de louvor. Deus está feliz com todos. Você que recebeu o convite e veio, você que está em casa, recebeu o convite e está nos assistindo, Deus está feliz. Tem um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, ele diz uma coisa interessante: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer o melhor ainda. Eu sei que todo mundo aqui está fazendo na melhor forma que pode, e Deus vai capacitar cada um mais. Vira para o teu irmão e fala, que bom que você está aqui. Deus te abençoe por isso. Amém? Fala, que bom que você veio. Você respondeu ao chamado. Deus está feliz com a tua presença aqui. Amém? Então, dentro desse tema, a igreja que Deus sonha... Podem assentar, irmãos? Vou deixar o povo em pé, né? A igreja que Deus sonha. Quando o pastor me chamou no WhatsApp e falou, Andréia, eu quero que você dê a palavra domingo. Aí eu comecei, qual é o tema que nós estamos? A igreja que Deus sonha. Fiquei, Senhor... Gustavo já falou sobre isso, o pastor já falou, todo mundo, a pastora já falou. Eu falei, Senhor. Aí eu comecei a orar, e Deus me levou para uma palavra conhecida de todos nós, que fica em Atos, capítulo 16. E eu vou dizer, a igreja que Deus sonha é a igreja, uma igreja viva. Fala comigo, a igreja que Deus sonha é uma igreja viva. Então, nesta noite, Deus está aqui para falar que Ele quer que nós venhamos a viver. E como? Nós vamos ver o exemplo de 2 homens de Deus que tinham tudo para desistir. Mas esses homens, representando a igreja de Deus, foram à frente. Eles deram o melhor deles, como diz o filósofo Cortella. Eles deram o melhor deles na condição deles. E Deus os abençoou ricamente. Então, vamos lá. Atos 16... versículo 6. Atos 16, capítulo 6. Diz assim, em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galiléia, pois o Espírito Santo, o quê? Os impediu, presta atenção nisso, amados, os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Fala, impediu o Espírito Santo. Calma lá, nós vamos ver isso aí. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. 2 vezes, o Espírito de Deus não permitiu que eles fossem para onde eles estavam querendo ir. Versículo 8, assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava, venha, passa a Macedônia, né? Tem versículo que diz, passa a Macedônia e ajude-nos. A minha versão diz, venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Vamos agora para o versículo 16. Depois os irmãos podem ler em casa, vamos para o 16. Certo dia, enquanto íamos, Paulo e Silas, aqui nós estamos falando de Paulo e Silas, certo dia, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Com as suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para ela, para os outros. Será que não tem acontecido isso ultimamente, não? Vamos falar daqui a pouquinho também. Ela seguia Paulo e a nós, que é o Silas, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Olha só, amados,
Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus, então, tumultuando da cidade, gritaram para os magistrados: eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Logo, a multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos, presta atenção, despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordem para não os deixar escapar. O carcereiro recebeu ordem para não deixar escapar. Vai guardando isso, tá? Onde que eu estou? É o 25, né? Não. 24. Por isso os colocou no cárcere interno. Preste atenção, no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o quê? Ouviam. De repente, preste atenção nessa palavra, de repente. De repente, houve um forte terremoto, até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a faca, puxou a espada para se matar. Paulo gritou. Paulo falou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxesse a luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então, ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu, aquele versículo que nós cremos, né, e falamos: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Essa passagem aqui me tocou muito ao coração. Então, porque o nosso tempo é limitado, vamos lá, ela diz assim, no 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia, da Galileia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província. 7. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir ao norte em direção a Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. 2 vezes aqui o Espírito Santo não permite que Paulo e Silas, eles fossem fazer o que eles estavam desejando nos seus corações de pregar a palavra, mas Deus falou, não. Ué, como que pode? Eu quero dizer que muitas vezes na nossa vida, coisas que nós achamos que é o inimigo que está fechando a porta, eu quero te dizer, é Deus que fecha a porta, porque Ele sabe o que pode acontecer. Nós conhecemos esse mundo físico, mas Deus conhece o invisível. E Deus não queria que Paulo e Silas fossem. Muitas vezes as portas fechadas você tem que pensar, é Deus que está fechando. Se você é um servo de Deus e você busca o Senhor Jesus, Ele vai fechar as portas que não são para você e vai abrir as portas que são para a sua vida. Deus 2 vezes não permitiu. Então, quando algo na sua vida não estiver acontecendo, você fala assim, por quê? É porque Deus tinha um propósito maior na vida de Paulo e Silas e nós vemos mais à frente. Depois diz... estando chegando à fronteira, aí o que aconteceu, amados? Eles foram para a cidade, e lá chegando tinha uma mulher, que ela era usada pelos seus senhores com espírito maligno, para fazer o quê? Para adivinhar. Mas essa adivinhação, na verdade, é fingir, predizer o futuro, esse adivinhar. E aqueles homens daquela cidade, eles estavam ganhando dinheiro, à custa daquela mulher, ela... sendo usada por um espírito maligno para adivinhar. E durante dias e dias, ela ia atrás de Paulo e Silas falando, esses são servos do Deus Altíssimo, esses são servos do Deus Altíssimo. O tempo todo, ela foi falando, não foi uma vez, mas foram várias vezes. E foram várias vezes, como diz aqui,
Aqui, 17. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Fala, eu sou servo do Deus Altíssimo. Aqui nós vemos o inimigo reconhecendo que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Aquela mulher ali estava sendo usada pelo espírito maligno, mas Deus fez com que ela falasse para toda a cidade: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, incomodado com aquilo, vários dias, Paulo incomodado com aquilo, o que Paulo fez? Chegou diante dela e falou: não, vamos expulsar esse demônio aí. Paulo estende a mão, fala: em nome de Jesus, seja liberta. E aquela mulher foi liberta. O que eu quero dizer, amados, nós estamos vivendo uma situação da pandemia desde o ano passado, um ano atrás, e infelizmente muitas pessoas têm se aproveitado para ganhar dinheiro. Se aproveitado para ganhar dinheiro com a pandemia, infelizmente. Mas como a pastora falou, a igreja de Deus, se clamar como Paulo clamou e falou: retira-te dela, seja liberta, e ela foi, a igreja de Deus se clamar, Deus vai ouvir a nossa oração e vai libertar a nossa nação e o país e o mundo, e aqueles que estão com interesse de ganhar dinheiro, Deus não vai permitir. Porque nós temos que tomar posição. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, clamar, eu virei do céu, eu ouvirei a sua voz. Então é tempo da igreja clamar, como a pastora falou, reforçando o que ela falou sobre oração. E assim, porque eles fizeram isso, os senhores daquela mulher ficaram aborrecidos porque eles pararam de ganhar dinheiro à custa daquela mulher. Então o que aconteceu? A cidade começou a ver Paulo e Silas naquela agitação, e eles fizeram o quê? Esses homens aí estão fazendo coisas erradas aqui. Esses homens aí não estão agindo de forma correta. O que deve ser feito com eles? Paulo e Silas foram para onde? Para onde? Primeira coisa. Amados, primeiro eles foram o quê? Eles foram açoitados com varas. Eles apanharam. Então eles já deviam estar debilitados e fracos, e eles foram jogados aonde? Foram presos. Falaram com o carcereiro: leve esses homens e prenda, e não permita que ninguém fuja. Porque a ordem romana, a lei romana na época, dizia que se o carcereiro permitisse que os prisioneiros fugissem, ele morreria. Então a responsabilidade daquele carcereiro era muito grande. E assim Paulo e Silas foram levados, mas a Bíblia diz que eles não foram para a prisão, eles foram para o interior. Sabe onde era o interior, amados? Abaixo da prisão. E esse abaixo da prisão, amados, não tinha luz, não tinha janela, não tinha sol, fedia. E eu quero dizer o seguinte: várias coisas eram jogadas, estragadas ali. Várias coisas. Era um ambiente escuro, era um ambiente sem ar, sem luz, sem vida, úmido, sujo, assim que Paulo e Silas foram jogados nessa prisão. E diz que eles foram presos, sabe esses filmes que a gente vê os escravos presos pelos braços e as mãos? Eles foram presos pelos pés. Aí diz o quê? Quero dizer que muitas vezes nós vamos ser perseguidos também, como Paulo e Silas. Como Paulo e Silas, nós vamos ser perseguidos. Mas no versículo 25 diz, vamos para o 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o quê? Ouviram. Amados, Paulo e Silas, eles tinham tudo para estar murmurando, reclamando, vamos dizer, tristes, abatidos, angustiados, aflitos, porque eles estavam no interior da prisão, no escuro, sem comida, sem água, sem luz, sem sol, preso pelos pés, mas eles não murmuravam. Eu quero dizer que o Espírito Santo está dizendo para você que está em casa, para mim, para nós, que muitas vezes vai parecer que nós estamos numa situação como essa.
Parece que nós estamos num poço, bem escuro, bem lá no fundo, sem ver luz, sem ver solução, sem ver nada. Mas Deus aqui, através de Paulo e Silas, está nos ensinando a não murmurar. Qual foi a arma de Paulo e Silas aqui? 2 armas, quais foram? Louvor e oração. Eu quero dizer que ali naquele lugar, Paulo e Silas, eles foram a igreja do Deus vivo ali. Foi a igreja viva representada ali dentro daquela prisão. Vamos dizer, daquele interior daquela prisão. E eu quero te dizer que o Espírito Santo está falando para a gente, onde nós estivermos, pode ser numa escuridão, pode ser no meio de um problema, pode ser onde for, de uma angústia, de um problema muito grande. Quando nós tomamos atitude, como o pastor disse, eu até botei a palavra atitude aqui. Quando nós tomamos atitude diante de Deus, e quando nós usamos a nossa arma, o louvor e a oração, Deus traz a libertação e a solução, seja qual for o problema, por mais escuro, por mais fundo que nós estivermos, Deus vai trazer a solução. Mas nós precisamos o quê? Cantar. A arma, o louvor é uma arma poderosa. Quando o rei Davi tinha um espírito que agitava, o rei Saul, me perdoa, tinha um espírito que agitava o rei Saul. Quando ele ficava agitado com aquele espírito, pedia para chamar Davi. Davi tocava a harpa e o espírito o quê? Ia embora. O louvor liberta. Quando nós falamos, começa a louvar diante de uma situação que você está em angústia, aflição, não sabe para onde ir. Louva. Tem um louvor da Cassiane que faz, está chorando, louve, está feliz, louve, está perseguido, louve, louve. Tenha um louvor no seu coração, todas as vezes que você precisar. Tenha um louvor. Irmãos, eu sou da antiga, né? Eu sou do tempo dos vencedores por Cristo, sou das antigas. E tem um louvor pequenininho, um corinho, que quando eu estou angustiada eu canto. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder, o sangue de Jesus tem poder, poder para curar, poder para salvar, poder para o inimigo expulsar. Essa é a minha música. Na hora que eu estou naquela angústia, na aflição, vocês podem falar, mas como que eles podiam estar louvando? Esse louvor aí devia ser um louvor falso. Né? Como que eles podiam estar louvando naquela situação? Não, era um louvor que vinha do seu interior e um clamor, um louvor sabendo que o Deus Todo-Poderoso ia fazer alguma coisa ali. E Deus sempre vai levantar a sua mão e abrir as portas e abençoar a nossa vida quando nós precisarmos, louvarmos e orarmos ao Senhor. Depois, versículo 26. Versículo 26, de repente, não foi assim, foi acontecendo, de repente, de uma hora para outra, de repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. De repente. Sabe o que Deus está falando para a gente nesta noite? Eu tenho um de repente para a sua vida. Na hora certa, o de repente vai chegar. Quando nós menos esperarmos, vai acontecer. É o de repente de Deus na sua vida. Toma posse disso, mas louve, mas fique firme. Ore e esteja firme. Paulo e Silas não estavam esperando que fosse acontecer aquilo, mas eles louvaram do íntimo do coração. Eles clamaram do íntimo do coração. E Deus tem um de repente para você. Fala com o seu irmão, Deus tem um de repente para você. O que aconteceu, amados? Quando o carcereiro chegou, ele ficou o quê? Ele ficou desesperado. Porque qual era a lei romana? Se alguém fugir, o carcereiro é o culpado. Ele vai morrer. Estava tudo tão escuro que o carcereiro pegou uma luz para ir lá ver. E quando ele foi ver, todos tinham fugido. Ninguém, porque todos foram atingidos pelo louvor e pela oração de Paulo e Silas. E eles ali
todos. E o que aconteceu? O carcereiro pegou uma faca para se matar, e o que Paulo falou? Ele gritou, não faça isso. E nós somos essa voz no mundo que Deus levanta para falar, não faça isso. Eu tenho um melhor para você. Eu tenho um de repente para a sua vida. Creia. E no mesmo instante, o que aconteceu? Aquele homem se rendeu aos pés do Senhor Jesus. E aquele homem, aquele carcereiro que lá atrás os prendeu, que os levou preso, foi aquele que ajoelhou diante deles, reconhecendo a grandeza do Deus que nós servimos. Paulo e Silas poderiam falar, se mata mesmo, se mata, você botou a gente aqui nessa prisão. Mas não, Paulo e Silas foram lá e falaram, meu filho, acalma o teu coração, acalma o teu coração, todos estão aqui. E todos com isso foram o quê? Libertos. A bênção de Paulo e Silas, o que aconteceu? Eles serem libertos ali, daquele carcereiro ser salvo, e aquilo ali acontecer. Não foi, gente, um portão automático que deu defeito, não, e as portas da prisão abriram, não. Eram portas com aquelas correntes, com aqueles cadeados pesados, e Deus quebrou os grilhões. E Deus está aqui nesta noite para ver a igreja viva que somos nós, também estamos louvando ao Senhor. Fala, eu sou a igreja viva do Senhor. E eu quero dizer para vocês o seguinte, todos ficarão surpresos com o milagre na vida de vocês, na minha vida, quando nós tomarmos essa posição. E nesse instante todos foram libertos. Todos, não só Paulo e Silas. E o que eu gostaria de falar, quando você for abençoado, por louvar, por não reclamar, por não murmurar, quando nós tomarmos essa atitude, você que está em casa nos ouvindo, quando nós tomarmos essa atitude de fé, de orar, de louvar, de não aceitar as circunstâncias, o de repente de Deus virá, você será abençoado, e aqueles que estão ao seu redor também receberão dessa bênção, amém? Porque através de você, outros serão abençoados em nome de Jesus. E aqueles carcereiros, aqueles prisioneiros, eles não fugiram. Eles ficaram parados ali e todos foram abençoados. E ali nós vemos que a salvação chegou naquela casa. Chegou naquela família e naquela casa. Atitudes geram oportunidades. Fala comigo. Atitudes geram oportunidades. A atitude de Paulo e Silas, diante daquela situação, gerou o quê? Oportunidade daqueles homens se renderem diante do Senhor Jesus. E quando nós tomamos posições e atitudes segundo a vontade de Deus, muitas oportunidades surgirão para nós falarmos da palavra de Deus, para nós abençoarmos outras vidas. A maneira que nós nos portamos pode levar pessoas para o bem ou para o mal. A maneira, fala comigo, a maneira que nós nos portamos pode levar pessoas para o bem ou para o mal. Como Paulo e Silas se portaram ali? Com fé, com ousadia, com autoridade, como servos do Deus vivo, mesmo estando naquele abismo ali. E os outros foram o quê? Atingidos. Como? Pessoas foram levadas, atingidas pelo bem que eles fizeram ali. Amém, amados? Só para terminar, queria chamar a equipe de louvor, por favor. Para terminar, um pouquinho mais à frente, coloca em Atos 17. Atos 17, um pouquinho mais à frente, versículo 6. Diz assim: mas como não, tá aqui, né? Mas como não os encontraram, arrastaram para fora de Jasão e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritaram: aqueles que têm causado transtornos no mundo agora estão aqui perturbando nossa cidade. Quem era? Paulo e Silas.
Mas eles não estavam trazendo confusão, não. Eles estavam levando a bênção para aquela cidade. Ali diz para o mundo e depois para a cidade. Eles não estavam ali levando confusão, eles estavam levando paz, libertação para aquelas vidas que ali moravam. E também nós estamos aqui para realmente trazer um transtorno nesse mundo, para perturbar mesmo, mas perturbar com a paz, com a salvação, com a alegria, com a libertação, com Jesus na vida das pessoas. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento? Nós vamos cantar um louvor.